Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, eu sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde e estou há 17 na Record. E eu sempre trago personagens importantes do esporte brasileiro. E hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer Fabrício Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o convite, Fabrício. Eu que agradeço pelo convite, essa oportunidade e poder contar um pouco da nossa história, né? Outubro de 2004. O mundo fica chocado, o futebol brasileiro principalmente, o paulista, com a morte do Serginho. O Serginho morreu em campo, jogando contra São Paulo. Como é que aquela morte atingiu o São Caetano? Que você era um jogador super importante de São Caetano. Quem era o Serginho e quanto teve de surpresa, infelizmente, a morte dele? Foi um baque muito grande, né, Cosme? E poder presenciar tudo aquilo, vivenciar tudo aquilo ali, foi um choque muito grande pra gente. Tava naquele jogo, no Morumbi, hoje Morumbis, né? Sim. E falar do Serginho, cara, a gente nos remete àqueles momentos ali que antecediam os jogos. A gente fazia as reuniões dos atletas de Cristo, intitulados Atletas de Cristo, né? E justo naquele dia a gente teve um encontro ali antes desse jogo. E até questionamos no Serginho, porque ele tinha feito um exame antes dessa partida contra o São Paulo. Havia alguma desconfiança, Fabrício? Do problema cardíaco que ele teve? Sim, por ter feito esse exame, né? Acho que mais do que notável aí de que havia alguma anormalidade. E a gente preocupado, né? Perguntamos, questionamos. Serginho, tá tudo ok? E ele respondeu em alto e bom som que estava tudo ok, estava tudo certo. E foi pro jogo, né? Na mesma forma, da mesma virilidade que ele entrava nos jogos. E fatidicamente aconteceu aquilo, né? No momento que ele veio, assim, caiu no chão ali, a gente já notou o desespero dos atletas que estavam ali mais próximos, que me recordo, salvo engano, o Silvio Luiz, Anderson Lima e o Dininho estavam mais próximos ali dele. Eu estava do lado de cá. E assim, o que me veio na minha cabeça ali foi aquela questão de exame, aí já veio, será que aconteceu algo mais sério? Vi o pessoal ali agitado. O que me veio na cabeça ali no momento ali é de me ajoelhar e clamar a Deus pela vida dele. Foi o que eu fiz, eu tenho essa foto inclusive, até hoje, né? E sempre que eu olho para essa foto e me deixa assim, bastante triste, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva e eu tinha uma proximidade muito grande com o Serginho, né? Uma proximidade, a gente brincava muito ali. É um cara, apesar desse jeitão bravo dele, né? Que não era um jogador maldoso, deixar bem claro. Era o xerifão. Xerifão, chegava duro, jogador viril e cobrava muito da gente, principalmente jogadores ali da frente, cobrava uma participação na marcação, né? E cara, não foi nada fácil. Foi um baque, foi um balde de água gelada. Como é que foi no vestiário depois, quando vocês souberam que infelizmente ele tinha morrido em campo? Como é que foi para vocês? Como é que foi para você? O que você lembra daquela noite, daquela trágica noite? Um cenário de prantos, né? De ranger de dentes. Porque a gente recebeu a notícia da morte dele no ônibus. Só que assim, tudo que foi, a demora no atendimento e tudo mais ali, e a forma que as pessoas viram ele, eu não cheguei próximo, eu não tive coragem de chegar próximo, porque eu já imaginava a seriedade do problema, né, por tudo que ocorreu ali no entorno, né, pelo desespero dos companheiros ali. Então eu não tive coragem de chegar perto. Foi como eu disse, a minha postura ali de pronto, ajoelhar e clamar a Deus pela vida dele. E infelizmente recebemos a notícia, inclusive o Carlinhos, né, que era o supervisor na época, que nos deu a notícia, né, do falecimento dele, e fomos ali aos choros mesmo ali, né, aos lamentos. Perdemos um companheiro, né, que a gente rotineiramente tinha um convívio ali muito salutar, não só com ele, como o grupo todo, né, Cosme. O grupo de São Caetano, ele foi formado realmente para marcar história.
jogadores de alto nível, Verdade. de alto gabarito. Posso citar aqui Anderson Lima, jogador de grandes clubes, que me consagrou muito com os passes dele. Triguinho, Silvio Luiz, Dininho, que vinha numa crescente. O próprio Serginho, né? Que vinha daquele time ali que... vice-campeonatos, né? Na Copa João Avelange, depois da Libertadores, também marcante, né? A gente comentou até em off, né? Já pensou São Caetano chegar nesse alto nível de... O São Caetano ia disputar a final do Mundial contra o Real Madrid, cara. Verdade. Então, o nível que o São Caetano poderia chegar, né? Mas, infelizmente, não passou pelo Olímpia naquele jogo ali, que a gente lembra, ganhou lá no Paraguai de 1-0, salvo engano. Ganhava de 1-0 no primeiro tempo, saiu ganhando por 1-0 no primeiro tempo, acho que foi o gol do Ailton. Eu lembro como se fosse hoje. Depois viraram no segundo tempo o Olímpia e acabou vencendo o São Caetano nos pênaltis, né? Sim. Então, assim, era um grupo notável, um grupo que a gente lembra com muito carinho. Inclusive, esse que vos fala, criou um grupo no WhatsApp, até o Muricy tá ali. Não fala muito, sensacional. não. Mas a gente sempre lembra, né, desses momentos marcantes, né? Então, mas eu queria só deixar claro, o que aconteceu com o Serginho mudou todo o parâmetro do futebol brasileiro e até influenciou o mundo como se preparar para se algum jogador tiver algum problema gravíssimo cardíaco. Como é que você viu aquele atendimento para o Serginho e o que mudou hoje? Porque você acabou com o destino te tornando um especialista nisso. O que faltou? Faltou desfibrilador? Faltou atendimento rápido? Qual que é a sua visão, por favor? Acho que tecnicamente eu não seria leviano em dizer que o médico não soube atender ou alguma coisa nesse sentido, mas a demora, acho que ela foi um fator primordial. Quanto demorou, mais ou menos? É difícil de lembrar. Não, ele caiu e aí o que aconteceu? Só pra você ter noção, o motorista estava na arquibancada, para começar. Motorista da ambulância? Da ambulância. Hoje você pode ver, os motoristas são todos lá, tem que ficar dentro da ambulância ali, com a enfermeira do lado. Existe uma exigência. Então o Serginho pagou, né, com essa tragédia, com a sua vida, para agora ter um atendimento mais preciso. Você pode ver, há de convir comigo, o atendimento do Ganso, no caso. Diagnosticaram um problema, trataram o Ganso retornou e está aí. Então, assim, a medicina na época, eu vou usar essa palavra, mas eu peço desculpa se eu estiver colocando de uma forma, né, errada, né, errônea. Despreparados com a situação. No meu caso, por exemplo, eu não posso te dizer com exatidão o que eu tive, o que me ocasionou. Mas só um pouquinho. Vamos voltar pro Serginho, depois entramos no nosso caso. A gente vai falar com calma. Mas no caso do Serginho, faltou desfibrilador também? Faltou. Hoje se exige isso, né, nos campos de futebol. Ou seja, então a vida do Serginho, né, foi ceifada para agora os dirigentes, o pessoal, os organizadores das competições exigirem esse tipo de atendimento mais rápido, mais dinâmico. Você pode ver, aconteceu fatalidades aí, ou quase fatalidades. Aquele jogador, acho que dinamarquês, por exemplo. Sim. Atenderam rápido ali e o cara voltou a jogar, fez uma cirurgia, né, e voltou a jogar. Então eu tenho, acho que essa na minha cabeça, assim, essa convicção de que se tivesse um atendimento mais rápido, poderia salvar a vida dele. Na época, o grupo soube desse despreparo do estádio. Não era só o Morumbi, todos os estádios do Brasil não tinham preparo. Não tinha. E o grupo soube na época e ficou revoltado ou não só soube depois? Como é que você pode avaliar? Olha, já se passaram mais de 20 anos, né, cara? Assim, não. Mas na época? Na época a gente não sabia, não soube. Não soube disso aí. A gente só ficou muito assim chocado com tudo aquilo, porque a gente presenciou, né, ver a olho nu uma pessoa desfalecendo, é algo muito chocante, né? E acabou o ano pra gente ali. Então, mas agora eu ouso dizer que não acabou só o ano para vocês aí. Pro São Caetano foi um divisor de águas, porque o São Caetano estava numa crescente absurda, patrocínio da prefeitura, os times fortes, formando uma seleção. Vocês eram jogadores de altíssimo nível, que eram treinados pelo Muricy, Tite, técnicos também de altíssimo nível. Aí houve, eu lembro, uma celeuma gigantesca envolvendo polícia, até a direção do clube para saber como estava tratando os atletas. E na minha visão, falando com alguns médicos também, isso atingiu diretamente você, porque em janeiro
né, de 2005, que aconteceu com o Serginho, foi outubro de 2004. Em janeiro de 2005, infelizmente, você foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Aí, conta você, por favor. Aí o pesadelo, ele persistiu, né? Passado toda essa situação, ter presenciado isso, e eu não tive coragem nem de ir no velório do Serginho também. Eu fiquei muito abalado com toda essa situação, né? É uma coisa que a gente nunca espera, né? Algo surpreendente e de forma tão fatal. E lógico que não veio no caso, como você me perguntou, com relação ao atendimento ali, se a gente se revoltou. Não veio a revolta porque a nossa mente estava voltada, direcionada somente pela perda ali dele, né? Depois, logicamente, com o tempo, a gente vai ouvindo algumas narrativas aí, e até hoje eu posso te adiantar, a gente não sabe realmente a verdade de tudo que aconteceu. Se ele tinha um problema grave, se ele sabia desse problema grave. Eu não tenho essa convicção de te dizer isso com exatidão. Muita gente quis colocar a culpa nele, que ele estaria escondendo essa doença. Mas e os médicos do São Caetano? E os exames constantes que vocês faziam? Sim. Os exames, hoje em dia, eles são muito mais minuciosos, né? Já visto, o próprio Neymar, quando foi para o Barcelona, diagnosticaram um problema de amidalite, algo nesse sentido. Teve que fazer uma cirurgia lá, porque poderia ocasionar um problema futuro. Verdade. Então hoje, os jogadores, eu passei por isso também, são exames assim mais precisos, posso assim dizer, que hoje tem toda uma equipe de fisiologista e tudo mais, né, que acompanha minuciosamente, né? Hoje os jogadores jogam com uma coisa ligada ao corpo para ver a questão de tempo de corrida, aquela coisa toda, mapeamento do calor do jogo. Então antigamente não tinha todo esse preparo, toda essa estrutura, vamos dizer assim. Então eu lembro que quando mais jovem, o médico lá media os batimentos lá, contava, bate pro pau que tá tudo certo. Então hoje em dia não, com as fatalidades ocorridas, não só no caso do Serginho, como o húngaro lá no Benfica, não me recordo o nome, o camaronês também. Então a medicina foi avançando, né? Vou repetir o caso do Ganso. Foi diagnosticado um problema, miocardite, salvo engano, foi tratado, curado, retornou, né, à sua atividade normal. Então, mas o que aconteceu com você em 2005? No meu caso, eu fiz uma bateria de exame normal, rotineiras de clube. Começo de temporada. Começo de temporada, normal. E foi constatada uma alteração no meu batimento cardíaco. Conta o dia, como é que foi? Quem foi falar e o que eles explicaram para você? Na época a gente estava, não sei se é Atibaia ou Jarinu, que a gente estava em pré-temporada, o treinador era o Zete, inclusive, do São Caetano. Em 2005 o Muricy tinha saído, né? Saiu em 2004 mesmo o Muricy. Aí veio o Chamusca, entre outros, aí o Zete assumiu em 2005. Fiz o exame, o médico, não lembro o nome do médico na época, não foi nem o Dr. Paulo Forte, que ele já tinha sido afastado por conta de todos esses problemas aí. Falou, Fabrício, teve um probleminha no seu exame, a gente vai ter que retomar, a gente vai ter que refazer, melhor dizendo, seu exame. Aí já bateu a preocupação. Eu estava como eu disse, naquele pesadelo ainda, a questão do Serginho. De repente me vem com uma notícia dessa, eu falei, deve ter sido a viagem, né, o cansaço, essa alteração pode ter ocasionado por conta, né, disso, né. Repeti o exame, foi lá constatado uma alteração, uma anomalia. Aí bateu realmente a preocupação, aí me remeteu ao caso do Serginho, preocupação. Mas qual que era o diagnóstico? O que era? Anomalia? Arritmia cardíaca. Essa foi o que foi diagnosticado. Você sentia alguma coisa? Eu não sentia nada de anormal a princípio, nada de anormal, né? Sempre joguei futebol, fazia os exames e tudo mais rotineiros nos clubes. Esse ano em especial, em 2004, foi o ano que eu mais joguei, mais atuei. Em 2004 nós disputamos todas as competições. São Caetano disputou Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, né? Todos os campeonatos possíveis e imagináveis aí. Uma equipe de grande porte, né? Porque geralmente são equipes grandes que disputam esse tipo de competição. E o São Caetano, né, teve esse luxo aí, né, de ter disputado todas as competições.
que me leva a pensar, pô, deve ter sido o excesso de esforço, me leva a isso aí. Porque nunca um médico me disse com precisão, Fabrício, você teve essa alteração, essa arritmia por conta de tal inflamação, ou de, igual no caso do Ganso, teve uma inflamação lá, diagnosticaram essa inflamação, cuidaram, né, zelaram da vida dele em especial e retornou na sua atividade normalmente. No meu caso, eu passei por um período desgastante de exames e nada de uma informação precisa. Você tem um problema e a gente vai tratar esse problema para você possivelmente retornar. Era aquilo, vamos fazer o exame para ver se saiu essa alteração, ela suprimiu. Não, sempre esse período, um período desgastante, foi quando eu dei um basta. Eu falei, não estou aguentando mais essa vida. Eu ficava de 3 em 3 meses vindo aqui. Não, só um pouquinho antes de pular isso. Mas foi diagnosticado, então aí os médicos simplesmente falaram, olha, você vai ficar afastado um tempo e vamos ficar fazendo exame. Não foi se buscar o diagnóstico, ninguém conseguiu dizer, olha, você tem isso por conta disso, não. Ninguém. Então, você acha que o que aconteceu com o Serginho, o clima que dominava o São Caetano, desse medo de um novo problema cardíaco, fez com que você não tivesse um cuidado especial a mais que afetou absolutamente sua carreira? Afetou absolutamente. Eu vivi o auge da minha carreira. Você estava no auge? Você estava negociado com São Paulo, eu já sabia disso. O Juvenal me ligava constantemente. Você estava jogando bem demais. Eu fiz um jogo que que foi muito marcante, né? Os 2 gols contra o São Paulo no Morumbi. Morumbis, desculpa. Foi algo que, assim, onde eu vou hoje, as pessoas lembram daqueles gols. Sim. Foi algo assim, notável. O fundamento preciso, que o cabeceio foi um fundamento que eu sempre trabalhei muito. O Muricy me ajudou muito nesse quesito. E eu fiz 2 gols na mesma uma jogada bem similar, cobrança de escanteio. Então um fundamento bem realmente aguçado. Então, assim, fui parado, né, fui impedido de dar continuidade à minha profissão no melhor momento. No momento do filé mignon. Porque eu roí o osso a vida toda, de repente, para apreciar um filézinho mignon, eu fui impedido. Mas você acha que foi excesso de zelo, foi medo da direção do São Caetano, ou foi o quê? Porque você é realmente um jogador valioso, artilheiro, tinha uma negociação que era alta com o São Paulo, e de repente o São Caetano falou, não, vamos livrar o que a gente não fez com o Serginho, mostrando um cuidado excepcional com o Fabrício Carvalho, ele vai ficar sem jogar, e por conta, até a gente descobrir que ele tem. E no final, você não se descobriu, você voltou a jogar, e o que aconteceu? Você perdeu quase 3 anos de carreira. Conta. Exatamente. Como é que foi esse período, como é que você teve estrutura, porque só analisando isso, só saber o que aconteceu com você, já me deixa tenso, imagino você vivendo essa expectativa, jogo ou não jogo, e como é que tua vida mudou? Mudou drasticamente. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, e se não fosse esse meu apego a Deus, eu não sei se eu estaria aqui. Estaria aqui vivo, você disse. Porque... Momentos de depressão você deve ter tido. Rapaz, e quando eu colocava minha cabecinha no travesseiro, passava muita coisa na minha cabeça. Qual foi o pior momento, Fabrício? Pior. Para as pessoas entenderem o quanto você teve força, o quanto até Deus te ajudou. Você imagina você sentar na mesa assim, cara, de dirigentes do Betis da Espanha, por exemplo. Você ouvir do seu empresário, que eu tive o prazer de reencontrá-lo aqui em São Paulo. Equipes da Europa, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todas as equipes grandes sondando a minha contratação, e de repente alguém chega e fala, você está impedido de exercer sua profissão, algo que eu sempre sonhei, batalhei pra caramba. Contei em off pra você. Eu tive uma ida, uma experiência no São Paulo, em fase de testes, que eu voltei chorando pra casa. Falei, poxa vida, vou perder essa oportunidade aqui, poxa. E eu tive o prazer, a honraria de poder fazer 2 gols, belos gols, já citados. Isso que poderia me levar, né, a essa oportunidade de ingressar num grande clube, um clube que, poxa vida, pela estrutura, pela história, seria um privilégio enorme.
Então, mas sabe, E se de o pi- repente... Então, acontece. Mas o pior momento, quando foi aquela noite terrível que você falou, pô, foi Deus que me segurou? O pior momento foi ter entrado no hospital, ter ficado lá acamado, esperando por um procedimento e não saber o que poderia acontecer. Que procedimento? Um cateterismo, eles fizeram? Passei, cateterismo, um estudo eletrofisiológico, só de lembrar o nome desse bendito já me dá arrepio, né, calafrios. Então passei por esse estudo eletrofisiológico. Esse estudo eletrofisiológico, só para vocês entenderem, é uma prática ali que injeta adrenalina no seu coração, fazendo testes ali para ver como que ele reage. Então o negócio é muito complicado, né? Muito rigoroso e preocupante quando a gente acaba sabendo como é feito o procedimento. E um médico não foi nem assim, os médicos aqui, logicamente, eu não posso ser leviano aqui em dizer, Cosme, que o São Caetano usou da minha situação para se beneficiar no caso do Serginho, para apaziguar toda a situação, toda a turbulência ocasionada pelo caso dele. Eu não posso ser leviano em dizer isso. Mas me prejudicou intensamente, inteiramente, né, toda essa situação. E o que mais me deixou preocupado é a falta de convicção dos médicos daqui em dizer: você tem um problema, esse problema é por conta disso. Ou não tiveram a capacidade de dizer. Eu nunca tive essa resposta. Então, é bem claro. Então, hoje você não sabe o que você teve, o que provocava a arritmia? Não, eu nunca soube. E nunca souberam dizer com precisão. Você teve isso. Eu lembro que um médico disse daqui, do hospital da HCOR, não sei se posso citar. Sim, pode. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele disse que poderia ter sido, pode ter sido uma gripe mal curada. Então assim, não é precisão isso, né? Então, dentro de todo o cronograma de exames realizados, alguma coisa precisa, eles poderiam passar, até me passar uma certa tranquilidade também, porque eles tinham que entender que era um ser humano que estava ali, que vivenciou toda uma fatalidade, presenciou toda uma fatalidade que merecia um cuidado mais atencioso. Sabe, eu vinha fazer exames aqui que eu não falava nem com o médico mais. Tinha contato com as enfermeiras, fazia o exame, não me falavam nada e voltava para casa. Eu fiquei de 3 em 3 meses nessa rotina, sabe, assim, cansativa, preocupante, porque eu dormia sem saber o que estava acontecendo comigo, sabe? O que eu tenho, pelo amor de Deus? Eu não sabia o que eu tinha. Isso foi durante 2 anos, né? Nesse período desgastante, né? De vir até São Paulo. Eu moro muito distante, 600 quilômetros daqui, e eu ficava nessa rotina. Então, assim, o atendimento foi assim, muito distante. Não tinha um contato muito assim, humano para comigo, para me dar mais tranquilidade, pelo menos. Eu acho que isso faltou. E a gente considera que jogador de futebol é máquina. Não tem sentimento, não tem família. Qual foi a reação da família? O quanto sua família ficou preocupada, seus amigos, como é que eles se tratavam e como que era a sua rotina? Já que você não podia jogar, você fazia o quê? Você sempre é um jogador forte. Sim. Então como é que você vivia? Como é que você viveu esses 2 anos? Podia fazer o quê? Não podia fazer o quê? Eu fui impedido até de caminhar, fazer caminhada, por exemplo. Eu só adquiri peso, foram mais de 10 quilos acima, eu fiquei, né? Além da tensão causada, gerada, vivendo uma vida sedentária, um cara que costumeiramente se exercitava, se alimentava adequadamente, mas aí a tensão que se gera, a preocupação, a ansiedade, né, extrema por conta de todo esse problema, me levou a comer como um desvairado ali, né? Porque geralmente a gente, quando está muito preocupado, ansioso, nos pende a comer de uma forma, né, até descontrolada, né? E sua família? Quem é que sentiu mais esse período de tensão? Será que ele tem um problema cardíaco? Será que não tem? Quem que sentiu mais? Quem que era mais próximo de você? Essa notícia ela veio assim à tona nacionalmente, né? Sim. Quando eu estava em evidência, né? Jogando em alto nível, então assim, muitos preocupados, fazendo contato, o que está acontecendo com você?
E foi assim, foi um pesadelo. Um pesadelo compartilhado. Mas quem que era mais próximo de você? Quem que era da sua família que acompanhou dia a dia esse teu sofrimento? Minha mãe, sempre em oração, é uma mulher fervorosa. E ela que me mantém, você vê, eu vim pra cá, pra São Paulo, ela manda oração, ela manda mensagem. Todos os dias ela... Peço desculpa pela emoção, porque... Cara que viveu rejeição desde a infância, né, cara? Não é fácil, não. Mas ela foi um baluarte pra mim, me dando força, me sustentando em oração. Não é fácil, Cosmo. A gente lembra de todo o nosso início, né, cara? Eu sou um improvável. Sou um jogador que virou, que teve um destaque, mas eu fui um cara muito improvável, assim. Muitas avaliações e insucessos. Não, então vamos deixar claro, assim, até mostrando a luta que você teve, Fabrício. Luta e a fibra te lembra, e a proteção. Bastante. Mas, perfeito, Fabrício. Agora, quando você era pequeno, infelizmente seu pai foi embora, deixou você, sua mãe, batalhando. Como é que foi a batalha para você chegar até ser esse jogador que a gente, de repente, vê pronto, mas não sabe o que passou? As quedas que a gente leva, né? Igual você mencionou, isso acontece até hoje. Você vê até o Neymar, um cara no nível que ele chegou, e ele se emociona também, porque às vezes as pessoas pensam que o jogador é uma máquina mesmo, realmente, é um produto, não deixa de ser comercial, mais do que nunca hoje em dia, com mídias sociais aí bombando e tudo mais. Então às vezes a pessoa não sabe todos os percalços que a gente passa, os perrengues, ficar sem comer adequadamente, morando debaixo de arquibancada, morando fora do país nossa, ao ponto de chegar numa mesa dos uruguaios assim, quando eu joguei no Uruguai, torcendo para eles oferecerem um prato de comida porque eu não tinha o que comer em casa. É esse tipo de coisa que a gente passa. Não, mas então, pelo sonho, né? Então vamos pegar aquele Fabrício, aquele menino lá que de repente tava morando em Andradina e aí o pai foi embora. Sim. Como é que... Porque assim, você hoje é uma pessoa muito mais comunicativa, cobriu o São Caetano um período, você super fechado, tá? Você era muito fechado. Você criou uma casca, como é que foi a saída do seu pai de casa? Como é que foi teu crescimento? Como é que foi? Porque você só foi fazer teste com 19 anos, mesmo sendo um talento, Fabrício. Eu fiz outros testes em equipes mais jovens e sempre não obtive sucesso. Então, mas o que é não ter o pai junto? Eu senti muita falta, né? Meu pai, a partir de quantos anos você estava? Meu pai, ele saiu de casa, eu imagino que foi com uns 21 anos, 21 para 21 anos, eu imagino que eu tinha 6 para 7 anos, eu imagino. Então a minha mãe, ela sofreu muito para cuidar de mim, né? A gente vivia perambulando na casa dos parentes, cara. A gente não tinha... Vivendo de favor? Vivendo de favor, né? E quando eu decidi a me tornar um jogador, né, desde criança, eu falava pra minha mãe, a senhora tem a sua profissão, a minha profissão é jogador. Ela era cabeleireira? Era cabeleireira. Eu trabalhava no banco um período, né? Depois ela fez um curso de cabeleireira e tudo mais e começou a exercer a profissão de cabeleireira. E quanto é difícil morar na casa dos outros? É humilhante, né? É humilhante. Lógico que quando criança a gente não sente muito isso, né? Mas eu imagino que a minha mãe passou, né? É a humilhação. Meu pai já não está mais conosco, mas de forma impensada ele fez essa ação, não é possível, que foi pensado. E abandonar a família assim, né? Então, assim, foi conflitante para minha mãe, imagino. E foi logo após ela conhecer meu padrasto, né, o Luiz, que me ajudou muito e ajuda até hoje. Eu também posso considerar como um baluarte na minha vida, até financeira. E foi um incentivador, apesar de ser um cara bruto até hoje, nos cobra muito, mas foi também um incentivador para que eu me tornasse um jogador de futebol, né? Mas a falta de um pai, né, te motivando, vai lá, meu filho, faltou isso aí para mim. E vendo os amigos com os pais motivando. Exato. Quem fez esse papel, os meus tios, às vezes primos, meu filho, você consegue e tal. Eu lembro quando eu fui fazer uma avaliação, a primeira avaliação que eu fui fazer, a minha família foi na rodoviária e gritando meu nome lá. Que legal. Você mencionou aqui que eu sempre fui um cara muito tímido e realmente sou. Fechado, sim.
Eu só sou muito comunicativo quando eu tô com a câmera na frente, ligada, eu começo a me soltar. Se transforma. Eu me transformo, e não sei explicar. Mas eu tenho essa luta contra a minha personalidade e as pessoas que às vezes ficam mais próximas disso sofrem um pouco comigo. Mas é uma luta e eu luto para poder melhorar. Né? E como é que foi sair para fazer teste, entrar na rodoviária e estar sozinho? Como é que é isso? Você foi para onde? Muitas dessas viagens aos prantos, né? Porque sem aquele suporte, né? Então, tem condição financeira também, ia na raça. Pegando, às vezes, emprestado do tio, da tia. Que clubes você foi que não rolou? Olha, os clubes que eu fui, vamos lembrar aqui, a União São João de Araras, Guarani eu fui por 2 vezes, Portuguesa, Corinthians, isso só quando jovem, né? Que mais? Nacional aqui de São Paulo, próprio São Paulo. E quanto tinha de realidade nos nãos e quanto tinha de armação? Tipo, olha, já tem aquele garoto ali, já tem aquele garoto. Quanto era ruim não ter um empresário, não ter alguém para te defender, algum conhecido? Porque essas peneiras, eu acompanhei várias e muitos jogadores talentosíssimos não ficavam porque ficavam amigos de diretor, ficavam amigos de empresário. Como é que era viver isso? E você sempre teve talento e às vezes, tenho certeza que você participou de testes, você sabia que tinha passado e não ficou. Como é que era duro ver isso? Foi engraçado que eu encontrei com um treinador, o Ladeira, que é um excelente treinador no Corinthians, e eu fui fazer o teste na época que ele estava no Corinthians. E nós trabalhamos juntos no Guaratinguetá depois. E ele viu eu batendo na bola, é isso aí, garotão. Aí eu brincava com ele, professor, mas você não passou. Você não me aprovou. O senhor não me aprovou lá no Corinthians, não. É sério isso? Eu falei, eu fui lá fazer teste lá, eu lembro do senhor e tal, a gente brincava, né? Mas assim, cara, a concorrência... Tinha armação ou não tinha armação? Olha, no futebol, eu não desconfio que haja, não. Até hoje a gente vê muitas coisas erradas aí acontecendo. A nossa CBF, quantas coisas acontecem aí, a gente, ao olho nu, né? A gente vê ex-presidentes aí presos. Onde é que você foi mais injustiçado? Onde eu fui mais injustiçado? Num teste. Você acha que foi bem pra caramba? Peraí, alguma coisa errada tem. Eu acho que no próprio São Paulo, não é que... Não foi nem questão de coisa errada, ele foi bem leal comigo, o Silva, o treinador na época, que ele falou, um dirigente colocou outro jogador no seu lugar. Isso ele falou, não foi coisa que eu ouvi falar, fizeram sacanagem comigo. Literalmente ele disse abertamente, né? Fabrício, eu gostei muito de você, o Silva, né? Que inclusive me indicou depois para ir para o Uruguai. Olha, de tanto que ele gostou de mim. E realmente gostou, porque às vezes a gente ouve algumas menções de treinadores ou de próprios dirigentes que logo após um insucesso numa avaliação, aí eles vêm como servindo de alento, né? Vão lá acalentar o coração desse coitadinho aí, depois a gente liga. Quanto depois eu te ligo que eu ouvi e nunca ligaram, né? Não, então, mas no caso do São Paulo... Ele ligou mesmo. Ligou mesmo. E aí como é que você foi para o Uruguai? Porque eu sou obrigado, infelizmente, a colocar que a gente já viaja, já cobre clubes, seleções há muito tempo. E o Uruguai também é um país muito difícil para pessoas negras. Para brasileiro já é difícil. Ainda mais pessoas negras. Como é que foi para você? O que você enfrentou lá? O racismo, eu vejo muitos casos aí, de formas mais assim... com jogadores mais conhecidos, no caso do Vinícius Júnior, né? Tem peleado, né? Como os uruguaios usam, peleado, né? Pelear. O Aranha sofreu muito. O Aranha, o goleiro, né? A gente sofre desde sempre. Na Argentina e no Uruguai, principalmente na Argentina, quando eu fui fazer teste, fiz teste na Argentina também, eles olham com um olhar de desprezo pra gente. Nossa. Os argentinos vêm pro Brasil e são tratados como ídolos. D'Alessandro é um, Sorin é outro. Carlito Teves, Mascherano jogou aqui, entre outros. São tratados com respeito, né? Todos. Agora, cita algum jogador que se tornou ídolo e se manteve com uma história vasta de conquista e tudo mais na Argentina, brasileiro. Você conta no dedo um Yarley que foi lá, destacou no Boca, mas já rapidinho saiu fora. O Luiz Alberto, o zagueiro, foi lá, sofreu racismo. O baiano lateral, jogou no Santos, sofreu racismo, voltou do Boca Juniors. Domingos da Guia, em 1950 também? E pouco jogou bem, mas teve que voltar. Teve que o Flamengo. Então, os torcedores, principalmente os torcedores conta uma argentinos. experiência pra gente sentir. Leva a gente pra tentar sentir um pouco como é duro esse desprezo. Algum treino, alguma situação que você viveu.
Infelizmente, existem algumas expressões, isso costumeiramente se usa no nosso vocabulário aqui brasileiro. A coisa tá preta. Lá é a mesma coisa. Por exemplo, trocar o nome da gente por negro. Negro, toca cá. Toca-me lá pelota cá, negro. Você reagia? Como é que você fazia? Às vezes eu reagia de forma ríspida, né? Porque é uma falta de respeito. Se eu te chamo como pelo nome, faça o mesmo, né? Respeito mútuo. Mas aí você acaba cativando as pessoas pela sua forma de ser. Eu sempre fui uma pessoa serena, pacata, esse cara aqui brincalhão, verdadeiro. E acabei conquistando. Inclusive começaram a me chamar de Fabri lá no Uruguai. Mas a conquista se levou pelos gols que eu fiz, entende? Pela produtividade em campo. Mas enquanto não mostrava para ele que eu tinha condição, que eu tinha capacidade, era esse negro, tratando com desprezo, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece nos nossos dias. E infelizmente é até difícil, eu não gosto de ser negativo, mas é uma coisa que é difícil de parar. Mas como é que você foi parar no time do Forlan e como é que foi a tua experiência no Uruguai, dentro do campo? Só sendo bem justo, né? Eu iniciei profissionalmente jogando na minha cidade em Andradina, porque eu fiz inúmeros testes, né? E não fui aprovado. Falei, deixa eu começar aqui, pelo menos aqui na minha cidade vão me aceitar. Joguei 2 anos profissionalmente lá em Andradina. Depois no Uruguai, foi essa minha ida pro São Paulo fazer um teste em 1998. Tinha Fábio Simplício na época, né? Um jogador que notavelmente se destacou no São Paulo, né? Sim. E depois jogou com destaque na Itália também. Parma, entre outras equipes. Teve esse caso de um dirigente colocar outro jogador no meu lugar. Você lembra que era o jogador? Eu não vou lembrar. Tá. Eu lembro que a inscrição para estar São Paulo eram 20, acho que, salvo engano, era 25. Eu seria esse 25º, porque eu cheguei bem próximo das inscrições ali. E o treinador, o Silva, gostou do meu estilo de jogo, sim, aquela coisa toda. Eu lembro que o Pita era treinador da base, do Sub-17, Sub-15, me chamou até para um treinamento, porque eu sempre fui grandão, né? Me chamou para treinar junto com os zagueiros dele, do mais divisão inferior. Eu fui lá treinar com o Pita, cara. Então assim, eu falei, poxa vida, os caras estão me chamando até para fazer uma sombra aqui nos treinamentos. Tô dentro, né? Foi quando ele chegou com essa péssima notícia. Voltei realmente muito chateado para casa, né? Para Andradina. Ele me disse que me chamaria, me ligaria. Lógico, ficou um fiozinho de esperança, mas ao mesmo tempo eu falei, esse cara quis me consolar apenas com essas palavras aí. E genuínas, né? Mas acabou me ligando e me questionou, me abordou. Falou, Fabrício, quer o Pablo Furlan, que é o pai do Diego Furlan, né? Melhor jogador da Copa 2010, da África e tudo Pablo mais. Foi lateral do São Paulo. Lateral do São Paulo em épocas antigas aí. Pedi uma indicação de um atacante. Aí quando ele me falou, falei, na hora, de pronto aceitei. Não tinha nenhuma opção. A única opção era essa. Acabei indo para o Uruguai, né? Uma experiência farta. Como é que time que era? O primeiro teste que eu fiz foi no Defensor Sport. Acabei não passando de praxe, né? Para variar. E depois surgiu essa oportunidade. Fui lá, sou dirigente técnico no Vigia Espanhol, é um time inferior, sim, no Uruguai, de pouquíssima estrutura. Em sua maioria, né, as equipes lá, infelizmente, é um país paupérrimo, sim, né? É só as equipes grandes que têm uma estrutura adequada, né? Mas as demais sofrem lá. Tanto é que o Soares, quando voltou pro Nacional, até passou uma reportagem, ele indo para um campo, parecia que estava indo num campo de várzea. É verdade. E realmente é isso lá. Campos, assim, uma tragédia. Tinha que fazer milagre naqueles campos lá. Então, tive essa oportunidade. Fui para lá. Como surgiu, só teve essa opção. Permaneci lá jogando no Vigia Espanhola. Primeiro ano, não joguei no profissional, joguei na base. Pior foi. Se o profissional já não tinha estrutura, imagina a base. Eu fui com mais um brasileiro lá, o Matheus Madruga, inclusive, né? E passamos um apuro lá. Infelizmente, nossa, foi uma experiência muito negativa. Qual foi a pior situação lá? A questão de alimentação. A gente, assim, às vezes eles davam dinheirinho pra gente lá, a gente economizava ao extremo. O que a gente comia lá, cara, sem sacanagem alguma, era um arroz. A gente comprava 4 hambúrgueres, que era o mais barato. Um hambúrguer para o almoço para cada um hambúrguer para janta para cada um arrozinho e olhe lá ali.
Era o que a gente comia. Um jogador de futebol que precisa de uma alimentação adequada, né? Para sustentar, né? A gente realmente estava passando um percalço lá. E pelo sonho a gente luta, a gente passa pelos obstáculos, transpõe os obstáculos com muito afinco, com muita vontade mesmo, né? E aí você disse que foi pior ainda na Argentina? Você foi passar um teste? Aí eu fui fazer um teste a pedido do próprio Pablo Furlan, me indicou lá, porque o filho dele jogava no Independiente da Argentina, me levou pro Independiente, não virou nada. Fui pro Argentino Júnior, inclusive é o time do Maradona que iniciou. Sim. Virou nada também, voltei pro Vida Espanhola. O time caiu de divisão, eu joguei só um jogo no profissional e fiz um gol contra o time do Defensor que eu fiz o teste na primeira oportunidade. Então serviu de história. Mas e que clube você estava que passou a situação do prato de comida? Que você estava torcendo para que te dá? Vida Espanhola. Foi lá e você teve essa cena mesmo? Você sentou? Teve, cara. Eu fiz uma amizade com a família lá, que a gente fez amizade, foi lá, comeu uma vez, na outra a gente ia, visitava e falava, rapaz, tomara que esse povo chame a gente pra comer, pelo amor de Deus. Nossa. E a gente criou essa proximidade com eles assim, né? Família Araújo, nunca me esqueço dessa família, que estendeu a mão pra gente lá e nos ajudou bastante. O pouco que a gente recebia do time lá, a gente segurava para de repente comprar alguma coisinha ou outra, higiene pessoal, sim, principalmente. E eles acabaram nos ajudando lá. Foi assim, umas mãos estendidas lá pra gente, que nos deu assim força para continuar lá, pelo menos tentar alguma coisa por lá. Não, e que loucura, que a gente acha que a carreira de jogador de futebol é uma facilidade. E aí você voltou pro Brasil como? Quando? E vai jogar onde? O mais engraçado vem agora. Esse time caiu de divisão, não me pagou integralmente o ano todo. Me ligaram. O cara me ligou, Guillermo Fatilo, não lembro das pessoas que marcam a nossa vida, sim, negativamente, positivamente. Me ligou, Fabrício, venga para cá. Falei, pô, se não pagaram a gente o ano todo, você quer que eu volte para aí na primeira divisão, imagina na segunda. Aí ele, não, venga para cá, e me ligava insistentemente. Eu falei, rapaz do céu, e eu não tinha nada, não tinha opção aqui. Aí eu peguei e falei, me manda, eu vou falar o valor, me manda $1.000 aí que eu volto. Não tinha nada. Falei, deixa eu blefar esses caras. Uhum. Rapaz, não é que eles mandaram $1.000? E aí? Ô Cosme, $1.000 na época, cara, acho que eram uns 4, 5 mil reais. Era um dinheirinho bom, bicho. Na época era bom pra caramba. Aí eu peguei, falei, meu Deus, agora é palavra, né? Mandaram o dinheiro em dólar, mandaram o dinheiro e tal. Eu falei, é palavra, voltei pra lá, cara. Só que foi um pouquinho melhor. Não pagaram também do mesmo jeito, mas eu morei num apartamento perto da praia. Acho que era Pocitos o nome da praia. Fui artilheiro da competição, subimos o time de divisão, assim, deu uma melhorada o negócio. Só que aí o que acontece? Como acontece muito no futebol, né? Quando você começa a se valorizar, aí cresce um oito. Tanto de empresário que deixou a gente largado lá, que não vou nem citar o nome. E também do próprio clube. Só que, poxa, não dá pra permanecer num clube fora do país, cara, longe de tudo, longe de família, ficar dependendo das pessoas, isso não é nada legal, né? E eu pedi pra sair, esse cara não queria me liberar. Aí me indicaram, não sei quem foi, não me pergunte quem, para um empresário aqui do Brasil. Esse empresário foi pra lá, conseguiu me tirar, ele mandou um advogado primeiro, depois foi ele, conseguiram me tirar desse clube. Eles queriam me negociar com o clube da Argentina, disse que tinha um time da Argentina. Eu falei, não, rapaz, não, vou embora daqui, não aguento mais não. Fui artilheiro, subimos o time, os caras não continuam me pagando, não, pra parar. Conseguiram me tirar de lá. Aí me trouxe pro Brasil, eu fui jogar no União Barbarense. União Barbarense foi quando a coisa começou, sabe, a surtir efeito assim, comecei a fazer uns gols. Tinha uma intitulada Coca-Cola, que agora é chamada de Copa Paulista, sim, que é a própria Record que transmitia. Sim, é verdade. Osmar de Oliveira narrava, que eu tenho os gols do Sr. Osmar narrando, saudoso. E foi quando eu comecei a aparecer, fazendo os gols no União Barbarense e tal. Aí surgiu uma oportunidade para eu jogar no Nacional da Ilha da Madeira. Aí foi uma experiência. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo começou lá, sim, simplesmente. Hoje tem até um complexo no nome dele lá, né? CR7. Uma ilha maravilhosa, uma experiência, nossa, maravilhosa que eu tive, do lugar, do país, né? Uma nova cultura também, né? E jogar no futebol europeu, né, cara? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Sport de Lisboa, né? Marcou gol. Marquei 2 gols contra o Sport de Lisboa. Eu tinha 23 anos. Pois. Comecei a aparecer e foi indicação do Jair Pisserni, essa equipe. Eu fui pra lá. O Jair que me indicou pra lá.
foi treinador lá na equipe. E comecei a me destacar. O Jardel já tinha um sucesso lá, já, né? Altura, o jogador esguio, fazedor de gol de cabeça, aquela coisa toda, o mesmo estilo. Sim, mesmo estilo, sim. Os caras começaram a despertar interesse. Outras equipes entrando em contato comigo, os agentes FIFA, passava contato com meu empresário na época. Fui artilheiro da equipe lá, né? A equipe era de segunda divisão, fomos campeões de um torneio na Ilha da Madeira e tudo mais. Voltei pro Brasil, eu nessa esperança de me ingressar numa equipe maior. Né? A gente vai com essa expectativa, né? Na Europa, você pode ver, os jogadores quando vão numa equipe menor é destacar para depois, né, migrar para uma equipe maior. Não foi isso que aconteceu. O empresário acabou não levando a sério a situação e acabou impedindo de eu dar sequência na minha carreira, ao meu ver, promissora na Europa. Sim. Eu já tinha me acostumado a jogar no estilo deles lá, eu estava mencionando em off para você, jogava com extremos, até o jogam, mas os extremos iam pro fundo para cruzar. A obrigatoriedade dos extremos na Europa era chegar no fundo e cruzar para os grandão lá na frente. Eu tinha um outro atacante que jogava comigo, o Serginho, um brasileiro também, então jogava com os extremos, mais dois atacantes, era 4 atacantes, mas os extremos faziam só essa função, marcar a subida do lateral e ir no fundo para cruzar pra gente lá. Então eu já me adaptei ao estilo deles, tanto é que a equipe da França me queria, entre outras equipes, o próprio Sport, eu tenho guardado o jornal em casa, Fabrício de malas prontas pro Sport e tudo mais e tal. Então assim, a gente fica, né, esperançoso. Desperdício, né? E aí você acabou vindo pra Ponte. Aí eu decidi, com essa situação bem complicada aí, de falta de palavra, eu decidi fazer meu nome no Brasil. Eu falei, não, nem você vai ganhar dinheiro, nem eu vou ganhar. Eu não vou voltar para lá. E os portugueses me ligando, que é a questão do fuso horário, me ligar de madrugada em casa. Gostaram de mim, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu cumpri meu contrato e não quero voltar mais para aí. Ah, mas o empresário, o que ele cumpriu, o que ele prometeu para vocês, eu não estava nem sabendo, estou sabendo agora. Então, comigo é palavra. Não teve palavra comigo, acabou. Não é contrato que me segura, é palavra. Sempre foi assim. Voltei e decidi voltar. Voltei pro União Barbarense, ganhando salário mínimo. O salário mínimo era bem baixo. Salário mínimo era assim? Era salário mínimo, cara. Eu tava com salário até adequado lá na Europa. E era 3 ou 3 por 1, acho que na época, o dólar lá. Voltei e decidi. Eu sou cara palavra, Cosme. E eu falei, eu que o diga. Eu decidi e acabou. Decidi fazer meu nome no Brasil, nem que eu comece do zero. Comecei do zero no Barbarense, mas aí Deus foi honrando. Fui vice-artilheiro do Paulista, naquela época que colocaram as equipes menores, depois os grandes entrou depois e tal, aquela coisa. Fui fiz 12 gols no Paulista, fui vendido para Ponte Preta. Aí Fabrício Carvalho começou a aparecer no cenário nacional. Fui para Ponte para substituir um homem de peso lá, o Washington Coração Valente. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Não foi nada fácil, sofri demais na Ponte, altos e baixos. Mas também eu saí de um time inexpressivo para uma equipe de tradição, né? Que tem de muita cobrança, né? Então eu tive muita cobrança como centroavante, né? E a torcida da Ponte é muito presente. Muito exigente. Exige mesmo. Exige demais. E assim, centroavante é profissão, Dadá Maravilha já disse isso. Então, foi muito cobrado, mas foi uma experiência assim, enriquecedora para minha carreira, para minha forma de ver o futebol, de uma forma mais de uma cobrança maior. Até então não tinha essa cobrança tão extrema assim nas equipes que eu joguei. Joguei em equipes menores, até que o União Barbarense tinha uma torcida ali, mas de interior, né, não é tão agressiva assim. Mas foi um processo bacana, né? Eu ter tido esse peito de falar, não, por mais que eu estava começando uma história na Europa, eu decidi voltar e por não honrarem a palavra comigo, eu decidi e deu certo, né? Fui na Ponte que eu me destaquei, apareci para o cenário nacional. O primeiro jogo que eu fiz nacionalmente, que saí em destaque, foi contra o Flamengo, que eu fiz 2 gols contra o Flamengo. Aí o homem começou a aparecer, o homem, um centroavante de definição, de boa definição, de bom cabeceio. Foi aí que eu comecei a aparecer, né, em nível nacional. E o São Caetano surgiu como? São Caetano surgiu na minha vida num momento assim, preciso, né? Num momento que eu mais precisava mesmo, porque eu estava na Ponte, mas infelizmente, financeiramente, a Ponte não estava bem das pernas, né, nessa época. 2002... o Piá veio aqui e contou quanto tempo ficava sem pagar a Ponte. 8 meses até. Era isso aí.
Mas imagina a cobrança. E torcedor não quer saber. Se você tá sem receber, se você tá sem pagar energia, sem pagar suas contas. Como que é, então, explica, como é que é para um jogador no dia a dia ficar 8 meses sem receber? O que muda na vida? Como que é? Você começa a pedir dinheiro emprestado para quem? E com que motivação você tem para treinar, para jogar? Como é que é isso? Já chegou um ponto de a gente se ajudar até comprando mantimentos. Comida. A gente viu o jogador ali, com o cara que tem filho, às vezes em necessidade, às vezes de repente a gente não uma quirela guardada, a gente estender a mão e comprar um leite que seja, cara. É nesse nível, nesse ponto, às vezes que as pessoas precisam entender. Jogador de futebol, olhar bem na câmera aqui, ó. Sim. Não é só glamour, não é o que vocês veem aí, carrão importado. Já passaram essa estatística, é a minoria. A maioria é na escassez, é na dificuldade, é ficar sem receber, entra na justiça e fica anos sem receber. E lá na frente, lógico que vem com uma certa rentabilidade, né, por conta do tempo, né, que vai se aglomerando, te recebe. Mas olha quanto tempo a gente fica. E como se manter no dia a dia. Então, você está morando no meu apartamento, você está me devendo 8 meses de salário. Como é que você vai negociar comigo? Como é que é essa rotina de não receber por tantos meses? Nesse caso, é recorrer ao próprio clube. O alojamento do clube. Teve muita gente que foi morar na Ponte Preta? Morar no próprio alojamento. Que né? loucura. Não tem condição. É se ajudando dessa forma. De repente, o jogador que tem as suas economias, ou é pedindo ajuda para um, é pedindo uma ajuda para a própria família, e assim consegue tentar se manter. Aí você falou, não, vou sair. Aí deu um basta, né? Cosme, a pressão grande. A equipe mal das pernas também. Eu lembro que era o Abelão o treinador. Eu saí por orientação jurídica, doutora Gislaine Nunes, que um beijão para ela se ela puder ver esse podcast aqui, que está sendo muito bacana. Já te agradeço demais por essa oportunidade. Isso, eu que agradeço. Gislaine foi um anjo na minha vida, brigou com os caras lá e conseguiu me tirar de lá. Me orientou. Talvez você tem que manter, vai treinar certinho, cumpre com seus horários, não deixa, não seja arredio, né? Não haja na rebelia não, que é pior, faça certinho, que depois a gente, no momento certo, eu te oriento. Aí eu fui embora. O São Caetano já vinha tentando a minha contratação há algum tempo, fiquei sabendo isso lá. Que tem uns empresários aí, uns aventureiros aí, que vai oferecendo o jogador, às vezes sem conhecer, sem ter o contato com o jogador, sem perguntar, sem abordar primeiro se eu tenho interesse ou não. Que loucura. E isso os próprios dirigentes falaram, pô, cara, apareceram uns 5 empresários seus aqui. Eu falei, tô sabendo isso agora. E acaba melando negociações. Sim. Por conta dessa, tentar intervir numa situação e tentar ganhar dinheiro, por exemplo. Vai lá, Cosme, você é o presidente do São Caetano. Cosme, tem o Fabrício Carvalho lá. Vamos dar, o salário dele é tanto. Aí depois que o empresário liga pro Fabrício Carvalho, consegui um contrato para você lá, tá tudo certo, assim assado. E coisa assim de arrepiar. Eu falei, rapaz, eu não tá nem sabendo disso. Eu falei, pois é, faz tempo que a gente tá tentando te trazer para cá. E foi foi a minha melhor, a melhor proposta que eu recebi na época, pra você ter noção, pouca gente sabe. Eu conversei com o Santos antes. Ah, não sabia mesmo. Antes no São Caetano, eu conversei com o Santos, seu Hilton da Costa, pode ser? Pode ser que foi do Palmeiras, o diretor. Isso, ele mesmo. Conversamos com ele, só que o Santos estava numa situação muito difícil financeiramente. E não dava só pela camisa, cara, eu não tava aguentando. 5 meses sem receber, eu falei, pelo menos uma quirela para me ajudar, porque não tá difícil. Sei que a camisa do Santos tem uma potência e tudo mais, e eles falaram, cara, e outra, e a pressão que ia ter também lá, né? Então eu pensei muito nisso. Então o São Caetano ofereceu luvas e mais um salário melhor que do Santos. Eu falei, não tem como trocar. Eu tô precisando e me ajudou muito na época e tudo mais. E eu optei pelo São Caetano. Pô, e você chega no São Caetano, vice-campeão da João Avelange, que era o Coronel Brasileiro, vice-campeão da Libertadores. E aí, que time era aquele? Que equipe? Que força que tinha? Porque era uma seleção. Os dirigentes deixaram bem claro. Fabrício, nós precisamos pelo menos um título. Acho que deve ter falado isso para todos os atletas que eles iam contratando. Porque, cara, repetidos vice-campeonatos, né? Como você já mesmo mencionou. Então eles já aguentavam mais. E gastaram para valer nesse ano. Jogadores de alto nível foram para o São Caetano nessa época. Então, realmente, dentre essas 5 competições, eles almejavam uma conquista.
e deu tudo certo. E como é que foi ganhar o Paulista pelo São Caetano? Foi algo prazeroso, difícil de expressar, né, um adjetivo aqui que possa encaixar dentro do sentimento que a gente teve, né, nessa conquista. Uma pela forma que foi. Eu vinha contando para você. Sim. Iniciamos com o Tite, a equipe não deu liga, eu também não vinha jogando, mas o professor é excelente. Aí veio o Muricy, outro nível, mais ríspido, mais duro na cobrança, mais repetitivo nas ações de fundamentos. Tanto é que você pode notar os gols que a gente marcava, principalmente de bolas paradas, é de repetição de treinamento. Não tem mágica, não tem. O Fabrício fez 2 gols de cabeça contra o São Paulo porque foi um acaso. Não foi. Foi treinamento, que às vezes era escurecendo e ele mandava acender o refletor e vamos continuar treinando. A cabeça da gente ficava inchada. Então a repetição leva à automatização no fundamento. E no fundamento preciso, né? Com uma execução precisa e perfeita. Foi isso que aconteceu. Né? Então a chegada do Muricy foi um divisor, foi uma mudança de chave. A gente jogava com o União São João de Araras, lá em Araras, um campo pesado, chuvoso, estava chovendo. Aí vai a esperteza de um centroavante, a bola veio no alto, quando eu fui dominar, aí o que eu esperava, o zagueiro ajudou, né? Foi assim... Encostou e você desmanchou. Só aquela encostada eu já me atirei, dei um grito, o juizão foi na minha, apitou, marca cal. O Marcinho, que fez o gol de pênalti, foi aí. Se a gente empatasse o jogo, a gente tava fora. Porque a gente chegou na fase, o Muricy já chegou numa fase que a gente precisava ganhar todos os nossos jogos ali, tanto fora como dentro. E assim foi, né? E combinações de resultados, né? Eu lembro que o Oeste de Itápolis venceu o Marília, que dependia também. Se o Marília vencesse, a gente, mesmo vencendo, a gente não sairia. Então Marília, o Oeste de Itápolis, inclusive um conterrâneo lá, o Márcio Ischmas, que fez o gol, né? Até hoje ele me fala isso, falou: você foi campeão por minha causa. E realmente ele teve uma participação aí preponderante. E aí depois veio os jogos de mais exigências, né? Contra o São Paulo, no Morumbi, São Paulo, com Luiz Fabiano voando, Rogério Ceni, Gustavo Neri, Fabão, aquela galera toda, Lugano, e meu Deus do céu, um timaço jogando lá. Eles vinham numa sequência de resultados, né, invictos. Eu lembro que na Sonora só falava do São Paulo no finalzinho do São Caetano. Lógico, né? É por compreensível, a equipe maior e tudo mais, para chamar mais atenção. E nós fomos lá com 2 gols bem semelhantes. Fui preciso, a batida do Anderson Lima também. Não, foram 2 uma precisão seus, impressionante. Sim. E ele me fala muito isso. Você pode lembrar de mim sempre quando você for falar desses gols. E, tá vendo, Anderson? Estou lembrando, garotinho. E aí vocês derrotaram o São Paulo? Vencemos o São Paulo no Morumbi, surpreendente. E depois, logo após, outra pedreira, né? Pegamos o Santos de Robinho com a perna fininha ainda, pedalando para tudo quanto é lado. Basílio, meu conterrâneo Basílio, sim, que jogava voando também, por mais que estava numa idade mais avançada que os meninos. Diego, toda aquela galera subindo ali. Inclusive o Santos foi campeão brasileiro nesse ano, 2004. Cara, nós empatamos com o Santos. Lembro que o Mineiro empatou na Bacia das Almas ali, 3-3 na Vila Belmiro. Levamos o segundo jogo no Anacleta, em São Caetano. Nós vencemos de 4-0 o Santos. Contundente vitória. Fiz gol de peito e tudo mais. E foi um resultado expressivo aí contra uma equipe de alto nível. E aí vocês decidiram contra o Paulista, olha que maluco. Foi. Aí do outro lado, o Paulista Jundiaí vence o Palmeiras, o improvável acontece nos pênaltis, o Wagner Love e tudo mais do Palmeiras voando, naquela época estava subindo também ali, né? Estava na Série B, salvo engano. O Paulista Jundiaí venceu nos pênaltis o Palmeiras, acho que foi lá em Araras, inclusive. Aí, embate contra a gente, foi no Pacaembu, a gente conseguiu a vitória lá e nos sagramos campeões. Então, esse ano é incrível. E aí, então, São Caetano estava indo, aconteceu infelizmente aquilo com o Serginho, e aí, infelizmente, vou voltar nesse assunto, aconteceu com você. E nesse período, depois de 2 anos de testes para descobrir, ninguém descobriu o que você tinha, a loucura maior é que você voltou a jogar.
sem fazer procedimento algum Nenhum. e jogando teoricamente normal, de uma maneira normal, mas você tinha engordado 10 quilos, você perdeu todo o ritmo. Um jogador, eu lembrei, falei para você que eu tinha lido livros sobre o Tyson também parou no auge, o Muhammad Ali também. Para um atleta é terrível. Você estava com 27, voltou com 29 e pouco. Como é que foi a volta e que sentimento que dá? Porque eu acompanhando a história, dá até um sentimento de revolta. Pô. Você ficou 2 anos parado à toa. É que mais assim, deixa mais angustiado. Voltar a jogar, treinar naquele nível, né, de alto rendimento, que não é nada... Não, você estava 10 quilos acima? Exatamente. Eu fiquei 3 meses treinando com roupa separada no Goiás, com um desfibrilador do lado, com aparelhos ligados ao corpo. 3 meses. Pegado. Treinamento, o Dr. Sérgio Haas, que foi um anjo na minha vida. Um cara que ele foi contra o diagnóstico, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Ele foi contra o diagnóstico. Ele falou, se eu ver que você tem condição de atuar, se você estiver apto, eu vou liberar você. Com responsabilidade, logicamente. Então ele lutou, não foi aquele... Eu fui no Santos, olha, lembrando do Santos de novo. Eu fui no Santos antes de ir para São Caetano, depois fui no Santos a pedido do Luxemburgo, pouco a gente também sabe, tô falando aqui em primeira mão para você. Não sabia. Em primeira mão. Eu fui lá, peguei o busão, fui lá em Santos, o médico olhou para mim e falou, você é o Fabrício Carvalho, né? Ele nem não quis nem fazer exame nem nada. Só olhou? Nem me consultou nem nada. Você é o Fabrício Carvalho, né? Eu falei, sou o Fabrício Carvalho. Ele nem me consultou, cara. Não deixou jogar. Eu simplesmente entrei na clínica e saí. Ele nem quis me examinar nem nada. Não quis se comprometer. Não quis se comprometer. Falou, se toda a turma lá dos médicos tá dizendo que você tem um problema, quem sou eu para... Então o que me deixa mais angustiado, me deixou mais angustiado ainda. Falei, gente, o que tá acontecendo? E te vetou, então cara? Você não pôde jogar no Santos. Me vetou. Eu não pude jogar no Santos. Ele nem me falou, vamos fazer um exame ali só para ver se tá, né? Ou seja, porque eu fui procurar outros especialistas. Eu fui lá no de Curitiba, do Washington, Constantine. Fui nesse do Santos, que eu pedi do Lucha. Não quis. Aí falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí foi quando eu fiz uma entrevista. Comecei a aparecer em mídia nacional, porque o doutor Benny Schmidt, aqui da Escola de Medicina, ele me orientou e falou, cara, você não tem nada, esses caras estão tudo com medo. Eu lido com doentes aqui, ele falou que registrava até em cartório. Só que ele era um especialista, não era cardiologista, ele era um especialista em outra área. Qual era a área? Eu não lembro a área agora, eu não sei se era fisiologia. Não posso te afirmar. Mas ele garantiu que você não tinha nada. Ele garantiu que eu não tinha nada. E você não tem nada, esses caras estão tudo com medo, esses caras estão tudo cagados, desculpa o termo. Sim. E esse cara que me deu um alento. Eu comecei a me exercitar, cara. Comecei a fazer caminhada, comecei a fazer exercício. Foi quando fizeram uma entrevista comigo, eu brincando com os meninos lá no meu espaço lá. E o pessoal do Goiás me procurou. Foi assim. Então teve um cara, um louco, vamos dizer, usar esse termo. Você não tem nada, vai treinar, você vai ficar doente. Assim você vai ficar doente mesmo. Olha como você tá aí. Eu olho pro semblante de um doente, eu sei quando o cara tá doente e tal. Então me deu assim um alento, né? Coragem com as palavras, me impulsionando a seguir em frente. Falei, esse cara foi usado por Deus, literalmente. Falei, cara, não tem nada então não. E quanto tempo então você perdeu na sua carreira? Quantos meses, anos e meses você ficou sem jogar então? 2 anos completos. 2 anos completos? 2 anos. Eu voltei em 2007 para o Goiás. O que significariam esses 2 anos na sua carreira, você imagina? Porque você estava no auge. Convicção de jogar numa equipe de maior expressão. Vamos lá, calma. São Paulo... Tinha sondagem de quem mais? O Betis da Espanha. Eu sentei na mesa do Betis, assim, do Betis não, eu sentei na mesa lá em Minas, antes do jogo contra o Cruzeiro, inclusive fiz o gol na vitória contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Os caras do Betis estavam interessados em me contratar. São Paulo desesperado por você. Palmeiras queria também. Acho que o Leão estava lá na época, inclusive o Leão até falou, pô, se ele quiser vir aqui, se tratar aqui, treinar aqui e tudo mais, o Leão até disponibilizou na época. Eu tá indo para lá. O próprio Corinthians tinha uma pequena sondagem. Então assim, você imagina o quanto eu perdi, né? Por conta não sei, dessa fatalidade aí das pessoas não terem a precisão no diagnóstico, de me dar a tranquilidade do atendimento. A alteração tinha que me mostraram, tá aqui, assim assado, apareceu nos exames.
Mas o que me deixou bastante assim triste, né, e angustiado foi a falta de um atendimento mais humanizado. De chegar e falar com, pô, a gente vai tratar você da mesma forma que o Dr. Sérgio fez. Eu vou tratar você como um filho, cara, ele falou pra mim. O Dr. Sérgio Haas falou isso pra mim. Eu vou tratar você como se fosse um filho meu. Pô, doutor, pode fazer o que você quiser. Eu fico até mais confiante. Então, é isso. Aqui eu perdi a confiança, né? Eu perdi a confiança aqui. E posso te dizer que o pessoal daqui meio que entrou em atrito com o doutor lá, porque como é que você libera o cara? A gente tá... Não, mas aqui eu tô levando com toda a cautela e tudo mais, assim, assado. Então, aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Não quero ser leviano em dizer que usaram da minha situação, deixar bem claro aqui, não quero ser leviano em dizer que forjaram uma condição, não quero dizer isso. Mas, por que o outro liberou? Não fez intervenção nenhuma, só fez exames, como de praxe precisa ser feito, e me liberou para jogar. Joguei em alto nível, não no mesmo nível de São Caetano, infelizmente. Você há de convir comigo, um cara que fica 2 anos parado, você perde totalmente a agilidade, coordenação. Inclusive, inventei um método que desde quando eu jogava, para tentar recuperar o mais rápido possível a minha condição de fundamento técnico, com bolinha de tênis. Eu comecei a treinar com bolinha de tênis. Treinava em casa, petecando, batendo na parede, fazendo os fundamentos, que acabou me ajudando bastante no final de carreira. Porque eu perdi muito tempo, né? Então, inativo, e isso me prejudicou muito. 2 anos, então. Perdi toda a sequência. Eu também, eu não tenho conhecimento médico para avaliar o que aconteceu com você, mas do lado jornalístico, sem dúvida nenhuma, a postura do São Caetano com você serviu como uma compensação pelo que eles não fizeram com o Serginho. Então, para isso, para a imagem do São Caetano, infelizmente o que aconteceu com você foi quase que perfeito. Olha, nós cuidamos dos nossos. O que aconteceu com o Serginho foi uma fatalidade. É essa imagem que passou, mas eu não conhecia, acho que muita gente não conhecia o que aconteceu com você de verdade. Só você pode falar, por isso que eu queria tanto falar com você. A tristeza que eu tenho do São Caetano, não só a minha tristeza, posso até compartilhar com os demais. Nós conquistamos o título mais importante do clube. Verdade. Não nos chamaram nem para uma resenha de boteco, para falar assim, vamos fazer uma confraternização aqui, coloca uns petiscos aí pra gente comer e conversar fiado. Nem isso fizeram. Então essa decadência do São Caetano tem uma explicação, na minha concepção. Qual é? Infelizmente. É a falta de consideração. Então assim, tudo que você planta você colhe. Então assim, a falta de consideração com os atletas, todas as equipes, cara, de grande porte, você pode ver, a comemoração do não sei o que, do título tal, dos anos. 10 anos, 20 anos. 10 anos, 20 anos e assim por diante. Quando você viu uma comemoração do São Caetano, reunir-se, eu fui, Cosme, eu fui lá com o Anderson Lima, que tá, ele não pode mentir, não faz me mentir. Nós fomos lá para conversar com o Nairo, para tentar, nós que fomos pedir, solicitar. Presidente, hoje ele não é mais presidente, mas tudo bem, na época. Presidente, vamos reunir esse pessoal, vamos chamar. O custo que vocês vão ter é trazer o pessoal, o mínimo pagar passagem pro pessoal vir. O pessoal às vezes não é o mesmo nível agora, é complicado sair da sua casa e tal. Paga um hotel pessoal, a gente faz uma confraternização. Nós que fomos solicitar e não saiu dessa conversa. Nossa. Então assim, a gente fica triste, eu torço São Caetano até hoje porque assim, foi o melhor momento da minha carreira. Sou muito grato ao clube. Mas assim, eu fico muito triste, não só eu. Como eu estou dizendo, é compartilhado o negócio. Eu imagino que o sentimento dos demais é similar ao meu, né? Dessa falta de consideração do clube, dos dirigentes, e não valorizar esse título tão importante, o título mais importante do clube. Então, porque isso também eu queria chegar. O que aconteceu com o Serginho, com você, criou uma imagem com o São Caetano também muito ruim com patrocinadores. A Casa Bahia saiu. Se afastaram. A prefeitura também deixou de investir como investia. E o São Caetano já chegou até a ir a leilão e não teve nem candidato. Essa decadência do São Caetano, assim, você imaginava, ou como é que você mesmo define? Teve a falta de consideração, mas essa falta de administração, falta de uma vivência de clube grande mesmo, você acha que pesou para o São Caetano chegar onde chegou? Pesou bastante. Como eu estou dizendo, é um sentimento de tristeza que eu tenho.
de tristeza. Eu não queria o clube nessa condição, né? Porque eu fiz história ali dentro, né? Nunca foi valorizada a minha história, nem dos demais, né? Como eu já mencionei. Algumas coisas vão acontecendo no clube, aconteceram no clube, que repeliram as pessoas. Investidores saíram do clube, investidores que fizeram a diferença na época. No caso da Casa Bahia mesmo, fazia diferença, né? Literalmente fazia diferença. Nós recebíamos de 15 em 15 dias, cara. Acho que nenhum clube grande fazia isso. Nenhum. O São Caetano, eu saí da Ponte Preta, eu desacreditava quando eu vi o Olerite na primeira semana, na segunda semana o Olerite de novo. Eu olhava de novo, falei, gente, não é possível, é um sonho isso aqui. Eles pagavam de 15 em 15 dias, 60% e 40% do salário. Bicho bom, tudo bom. E hoje, por incrível que pareça, o São Caetano hoje, estruturalmente falando, está melhor do que antigamente. É uma coisa inacreditável. Tem refeitório, tem alojamento. Não tinha na época. A gente vivia ou em hotel ou em apartamento, que eles bancavam. Casa Bahia bancava os móveis. A gente ia na Casa Bahia, escolhe aí. Mobiliava todos os apartamentos dos jogadores. Olha o nível. Não sabia. Mobiliava. Se a gente quisesse adquirir os móveis, 50% de desconto. Olha isso. Se não, ficava lá, devolvia depois, maravilha. Então, assim, a estrutura do São Caetano na época era uma coisa impressionante. Por isso levou a esse feito, né, de conquista. Mas logo após essa situação, essa fatalidade do Serginho, tudo veio a decair, né? Tudo. Foi umas coisas acontecendo, né, coisas trágicas acontecendo lá dentro, que é difícil até de explicar. A minha maior tristeza e profunda tristeza é essa falta de valorização, né? E você vê, o São Caetano na Copa Paulista vem de resultados aí adversos, a coisa não dá liga, infelizmente. Tá um empresário, acho que é o Jorge Machado, sim, uma pessoa conceituada, já foi empresário do Filipão. Acho que só ele para explicar o que acontece em São Caetano. Não dá liga, nada acontece, é troca de treinadores seguidas vezes. E estou falando de um campeonato totalmente sem muita visibilidade, que é a Copa Paulista. E não está tendo sucesso. Eu acompanho a mídia do clube. Mas você vê uma mídia bem feita, trabalho de mídias sociais muito bem elaborados. Só que o clube, a gestão do clube, não está fazendo com que o clube volta às glórias do passado. Então, Fabrício, eu tenho 39 anos de carreira. Quando um clube perde parte da credibilidade, isso afeta demais. Então, investidor, mesmo jogador, pensa 3 vezes em ir para lá. Então, é isso. Infelizmente, São Caetano, como clube, é uma instituição que, lógico, merece todo o respeito, mas com o que aconteceu com o Serginho, com você, foi perdendo a credibilidade mesmo. Agora, e como é que foi esse seu resto de carreira? Porque deve ter sido difícil lembrar, você sendo o jogador que você era, você estava no auge, lógico que passou por momentos terríveis de, né, vou seguir, não vou seguir, depressão, medo, que eu tenho doença, não tenho. O médico confiou em você e fez os exames, viu que você estava bem, e aí você volta e não consegue render. Como é que é isso para um atleta de alto nível? Foi frustrante, né? Literalmente, essa é a palavra. Uma palavra que eu não gosto de usar. Mas o que me passou pela cabeça foi que eu não consigo mais, cara. Eu não conseguia mais chegar no ápice. Na volta do Goiás, é bom salientar que eu tomei um beta-bloqueador de início, só de início ali. Ou seja, os meus batimentos eles eram limitados, uma forma de precaução. Então teve isso. Às vezes tem coisas que a gente lembra e acaba não falando em outras entrevistas. Então isso é bom salientar. E como reflete isso no desempenho atlético? Eu não vou chegar num alto nível, assim, na questão de esforço, né? Meu coração, ele vai... O batimento que poderia ser a 200 e pouco, chega a 150 e não sai dali. Tem que dar uma travada. Mas, assim, não é justificação justificativa, melhor dizendo, desculpa o termo errado, de insucesso. No Goiás, eu comecei fazendo gols, comecei bem. Tanto é que depois o Lucha veio atrás de novo, né? Inclusive, o meu empresário Álvaro, né, que eu encontrei hoje, ele falou, rapaz, os caras entraram em contato, Fabrício e tal, mas agora não tem jeito. Teve uma situação do Emirados Árabes também, que não permitiram que eu fosse, através do Baltazar, o artilheiro de Deus. Sim, mas você não foi por quê? Pelo coração? Não permitiram, né? Eu tinha eu fiz um contrato de 3 anos com o Goiás. Tá amarrado em contrato. Entendi. Ou seja, como é que eu vou brigar com um clube que me estendeu a mão?
né? Se fosse em outra situação, eu ia fazer um escarcéu lá e mirar do zar, pelo amor de Deus, né? Depois de voltar numa situação tão caótica que eu vivenciei. Mas comecei fazendo os gols, só que depois veio muito altos e baixos, né? E eu sentia, no meu corpo eu sentia a diferença. Não era o mesmo, não era a mesma confiança. Fora a desconfiança, o medo. É mais do que natural, né? Lógico. Sim. Tudo que eu passei e alguém colocando na minha cabeça que eu poderia morrer em campo e que eu tenho um problema. Chegaram a dizer abertamente, ó, se você jogar você pode morrer? Eu poderia morrer em campo. Quem foi o pessoal do São Caetano? Não, aqui os médicos daqui, né? Então assim, falou, você tem risco, né, se você jogar, então você não pode exercitar, você não pode fazer nada e tal, enquanto a gente não resolver. Não, e você diz que os médicos daqui, os médicos da São Caetano? Do HCOR? Do Hospital do Coração. Mas você, quando você jogava isso, como é que se tirava isso da cabeça? Porque quase impossível. Vale a tua sobrevivência, pode morrer. Quando eu voltei, Cosmo, vou ser bem sincero pra você, é força de Deus mesmo, é força sobrenatural, cara. Porque se fosse se medir, depender da minha força humana, eu não entraria nem em campo. E eu arrisquei minha vida, cara. Se realmente foi constatado que eu tinha um problema sério e grave, eu arrisquei minha vida. Mas, vamos dizer assim, né? Mas me apegando a Deus, Deus me tem misericórdia, vai me dando força. E foi assim. Mas assim, o receio ele existia. E se você fosse resumir a sua situação, como comunicador que você é hoje, é excelente, você acha que você sofreu o quê? Um erro de diagnóstico, uma precipitação que custou o auge da sua carreira? Boa pergunta. Olha, eu tenho a convicção de uma coisa, os médicos estavam temerosos na época, mais do que justificável com relação à questão do Serginho. Como é que libera um jogador com problema e o cara falece em campo? Então os médicos estavam receiosos. Isso aí é notório. Isso aí não tem como eles falarem não. Se um dia eles forem questionados. Porque foi uma coisa nova, né? Uma coisa fatídica acontecendo ali. Como assim um esportista falecendo? O esporte não é saúde? A gente sempre ouvia esse jargão, esse termo, esporte é saúde. Mas o Ronaldo Fenômeno falou uma vez numa entrevista que o esporte em alto rendimento não é nada saudável. E não é realmente. O esporte saudável é esse que a gente faz aí agora, né? Academia, faz uma caminhada. O esporte de alto rendimento ele é maléfico para a nossa saúde, né? Já visto as lesões que ele teve, é suscetível a isso, lógico, né? Mas é muito agressivo, as formas que a gente treinava antigamente, né? Em campos irregulares. Eu lembro que a gente subia a arquibancada e descia, fazendo corrida naquilo lá, rapaz do céu, cada loucura. Joelho, tornozelo. Joelho, só Jesus. Hoje eu sofro da lombar que só Deus mesmo para dar força. E a gente vai fazendo outros vamos dizer assim, exercícios para poder compensar essa dor. Então, todo jogador hoje, se falar que não tem uma dor, é mentira, né? Então, assim, todos têm uma dorzinha que vai carregar pro resto da vida, né? Porque a casa acaba sendo algo que o futebol proporcionou, né? Então, o alto rendimento. Mas, voltando à pergunta, você acha que houve uma precipitação? Ou só foi o medo dos médicos e medo da diretoria de São Caetano? Eu só penso assim, eu não sei se foi precipitação, eu acho que foi mais medo. Porque como o outro liberou? Essa é a questão. Se o outro não liberasse e eu não votasse para jogar um alto rendimento, peraí, Fabrício, tem algo grave. Porque o outro me liberou e eu joguei normalmente durante tantos anos aí. Você ficou quanto tempo jogando mais depois que você voltou desse período sem... Eu voltei em 2007, parei em 2016, foi isso? Nossa, então, dá 9 anos. Você há de convir comigo que acho que grave eu nunca tive nada grave. Nada. Então, assim, eu posso intitular que foi medo mesmo, eu posso intitular que foi medo dos médicos na época, porque senão não tinha retornado, seria algo incoerente, né? Eu voltar e jogar em alto rendimento, eu estou dizendo, quase não estou dizendo bater uma bola no final de semana. Não, você jogou no Goiás, joguei em Goiás, Portuguesa, entre outros, Bragantino, entre outras equipes. Então, assim, é algo que já aconteceu, não tem como voltar atrás. Mas você acha que você serviu de exemplo para quê? Para quem? Você acha que alguns jogadores, alguns atletas
acabaram se beneficiando, que aconteceu com você? Peraí, vamos ter muito mais cuidado antes de dar um diagnóstico, antes de segurar alguém e acabar com a carreira de alguém. Você pode ter certeza disso. Quem sofreu com isso? O Serginho, que teve a vida ceifada, e eu que tive uma vida interrompida, né, profissionalmente falando. Então, nós dois que acabamos servindo aí como bode expiatório, sei lá, que termo poder utilizar nessa situação, né? Outros jogadores, como o dinamarquês, como já citei, atendimento rápido, fez um procedimento, voltou a jogar, tá aí jogando. Não sei se está jogando ainda. Sim. O Ganso teve um problema, retornou normalmente, entre outros. E outros que pararam de jogar. Identificaram o problema, esse daí, o Agüero mesmo foi um desses, um argentino. É verdade, com o Agüero. O Agüero parou, teve que parar. Então, assim, esses exames mais minuciosos, eles foram vigorados após essas fatídicas situações, tanto na casa do Serginho, que levou a vida dele, e como no meu caso, que interrompeu a minha sequência, né, profissional aí, que poderia me levar num num outro patamar, né, como diz o Bruno Henrique, né? E teve até consequências para as pessoas normais, porque todo estádio em grandes jogos tem desfibriladores, coisa que não acontecia antes do Serginho, antes, infelizmente, de acontecer com você. E isso acabou sendo uma herança benéfica até para a população. Esperar acontecer o pior, né? Para poder tomar as providências, né? Infelizmente é assim que acontece, infelizmente. Antes de falar do renascimento seu, que eu estou acompanhando, que comunicador você virou? Rapaz. Uma pergunta me ocorreu agora. Você nunca pensou em processar o pessoal do São Caetano pelo que você acabou perdendo? Nunca passou pela sua cabeça? Nunca nenhum advogado te falou, olha, eles erraram e quem perdeu 2 anos de carreira no auge foi você. Nunca passou pela sua cabeça? Passou e eu ameacei. Ameacei o São Caetano de tentar forçar uma situação. Como eu disse a você, eles estavam me gerando essa rotina de ininterruptos exames e mais exames. Quando eu dei um basta, eu cansei dessa situação, sem ter uma precisão no diagnóstico, né? Eu ameacei. Eles queriam interromper meu pagamento e queriam simplesmente me deixar numa situação mais caótica do que já estava. Tipo, parar de pagar e você vai viver sua vida? Queriam interromper o pagamento e me deixar meio que assim. Eu peguei, forcei a barra lá para tentar com o meu advogado e tudo mais. Foi quando eu consegui a liberação deles, saí fora. Não, mas explica direito, por favor, não deu para entender. Você ameaçou o quê? Falou, olha, eu vou, se vocês não me liberarem... Eles queriam me encostar. Né? Então, assim, aí foi quando eu... Não, eu entendi. Encostar como, assim? Perdão. Porque eu parei, porque assim, tava nessa rotina, eles né, que forçaram. Eles estavam cuidando de mim, vamos usar esse termo, fazendo esses exames em São Paulo aqui. Então, eu vim 3 meses aqui. Só que eu quis parar. Eu quis parar de vir fazer os exames. Eles queriam parar de me pagar, porque estavam pagando, né, nesse período que eu tinha um contrato em vigência. Sim, o salário. Então eles queriam parar de me pagar. Foi quando eu pedi para o advogado entrar em contato e eu ia acionar se eles parassem de me pagar. Porque assim, já estava na situação, eu estava parado sem jogar. Imagina sem salário, sem nada, né? Pior seria, né? Aí foi quando eu pedi para o advogado acionar ou fazer contato, uma extrajudicial. Foi quando eles continuaram pagando e aí eu peguei e consegui a liberação. Consegui a liberação de forma amigável para poder abandonar. Porque assim, mesmo que dei um basta, não foi o São Caetano que falou, não vai fazer mais exames. Eu que pedi, falei, eu não quero mais viver essa vida, não. Esquece, eu não quero mais isso. Mas processar por esses 2 anos perdidos? Não. Em nenhum momento. Até porque eles cumpriram rigorosamente os meu ordenado. Então assim, eu acho que seria injusto da minha parte. Até pensei em processar o hospital, né? Até pensei em um período, mas aí eu deixei pra lá. Quando eu retornei, lógico que bate aquela revolta. Eu falei, poxa vida, eu tô voltando a jogar bola, cara. Por que eu fiquei parado esses 2 anos? Nossa. Bateu revolta. Falei, opa, peraí, por que eu tô voltando? Só que aí eu tava tão focado na volta que eu falei, não, quer saber? Deixa isso pra lá, deixa isso quieto. Então, segui minha vida, esqueci um pouco do pessoal daqui, esqueci São Caetano.
Lógico que fiquei assim, muito chateado porque, né, por toda essa situação, né? A gente passa tanta coisa na nossa cabeça, Cosme, se esses caras usaram a minha situação, né? Passa na minha cabeça, passou, eu não posso ser hipócrita e dizer que não, né? E por eu ter voltado, né? Eu falei, poxa vida, que coisa grave que eu tinha. Quando você voltou, assim. você não falou com nenhum médico que disse que você ia morrer se fosse jogar? Ou não falou com nenhum dirigente que falou que você não voltaria a jogar? Eu posso só te adiantar que um dos médicos fez contato com o doutor lá de Goiânia, questionando por que estava me liberando. Então, assim, que coisa estúpida é essa? Ele tinha que comemorar. Poxa, o cara lá conseguiu liberar o menino, teve uma exatidão lá no diagnóstico, porque o doutor Sérgio ele foi bem claro em dizer, ele falou, Fabrício, eu vou te liberar se você estiver apto para jogar. Passei por exames, não cheguei lá, ele olhou para mim, olha que o rapaz é legalzinho. Mas ele usou um termo assim, cara, mas a sua postura, eu vejo que você é um cara que é compromissado, responsável, então assim, lógico que segui uma rigorosa dieta, porque mais de 10 quilos adquiridos nessa perda, né? E fez exames também. Fiz exames, foram 3 meses de exames lá. Então... Treinando acima do peso, treinando com roupa separada. Antes, sentamos lá para conversar, ó, vai ter que tomar um medicamento por um período para a gente sentir. Foi tudo assim, uma liberação, mas dentro da conformidade, dentro de uma responsabilidade muito grande, muito rigorosa, né? Então eu achei muito estranho porque fazer contato com o doutor de lá numa conferência que teve aí, porque questionaram a minha volta, o meu retorno. É umas coisas estranhas que ficam, né, na nossa mente, né? Pairando. Nossa, bom. E o São Caetano também desperdiçou, perdeu dinheiro, podia ter vendido, perdeu um atacante em altíssimo nível. Enfim, acho toda essa história muito tenebrosa, mas, enfim, só Deus pode explicar, realmente. Uma coisa, eu vou ser bem taxativo aqui. Não quero echar a culpa, como diz o Uruguai, colocar a culpa em ninguém, né, sobre essa situação. Eu só acho que assim, como você disse, muita gente foi prejudicada. O próprio clube se prejudicou, né? Mas ao mesmo tempo tem a questão dos receios da época, sobretudo do que aconteceu com o Serginho, né? Que já me mencionamos diversas vezes. Mas assim, eu queria saber realmente a verdade, né? Por que dessa frieza no atendimento, né? Para comigo, né? Acho que deveria ter esse cuidado que o Dr. Sérgio teve comigo lá. De olhar não só o paciente aqui, mas olhar como pessoa, como humano, como pai de família, como filho e tudo mais, como tio e assim por diante. Tem então, empatia com o teu sofrimento. Tem empatia. Não só olhar pelos valores dos exames, sei lá, que eles estavam focados, ou nos holofotes, né? Porque era toda a imprensa em cima, perguntando, e o Fabrício Carvalho, aquela coisa toda. Então, aproveitar os holofotes, não sei. São questionamentos que a gente, né, deixa aí pairando no ar, né, e que não possa ser cometidos novamente com outros atletas, que acaba interferindo, né, radicalmente aí na vida, né, profissional e como um todo, né? Acabou sendo muito desumano o que aconteceu com você. Mas Fabrício, agora vamos falar do renascimento. Importante. Então, olha só, você, um jogador difícil de entrevistar, a gente ia falar com ele fechadão, sim, não, uma casca dura, tal, mas como é que você me vira esse comunicador excelente que eu acompanho nas redes sociais, colocou um microfone, que é isso? O que está nascendo aí? Explica, Fabrício, por favor. Eu tenho até jargão. Fala comigo, moço! E moça também, aí, ó. É uma junção de sotaques, fala comigo, do carioca, fala comigo, mané, não sei o quê, e o moço é do goiano. Eu fiz essa junção e criei esse jargão. Fala comigo, moço e moça também. Não, conta o início. Como é que você foi saindo da casca? Como é que você acabou a carreira? Acabou a carreira onde? Eu terminei a carreira, encerrei a carreira no Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Sim. Você falou no junto com o Viola, fiz até uma dobradinha com o Viola lá. Foi um sonho, né, que eu consegui aí, né, realizar. Porque eu fui muito fã do Viola, no estilo de jogo, aguerrido, que o negão era estiloso para jogar, fazia muito gol. E eu tive esse privilégio de jogar com ele lá. E as dores, né, cara? As dores falaram mais alto. E jogamos lá no sintético, cara. O sintético de lá é uma coisa jogar no asfalto. Sintético E o que doía mais? O que é? Tornozelo, joelho? A lombar. A lombarzona, meu Deus do céu. Sofria demais, eu dei um basta. E outra, a questão econômica também, financeira. Clubes começam a dever, não promete aquilo que... Não cumpre aquilo que promete, né?
Então ele fica meio que inviável, né? E ficar longe de família, essas coisas todas, então já dei um basta e parei por ali mesmo. Comunicador, cara, pra mim, assim, é algo surpreendente pra todos que me conhecem também, não só no meu caso, assim, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa, assim, introvertida, tímido até hoje, mas quando tá o microfone na frente, quando aparece a telinha ali, aparece ali a câmera, aí eu começo a me soltar, então, assim, foi a experiência que eu tive também na gestão pública, né? Eu tive uma oportunidade de me tornar secretário de Cultura em Andradina por 3 anos. Foi uma experiência muito válida, né? Muito para poder virar essa chave, né? Na minha vida, na minha personalidade como pessoa. Ainda preciso mudar muito, é um processo que a gente, como eu disse, é uma briga com a minha personalidade. Então, lidando com o público, falando publicamente, entrevistas em rádio, aquela coisa toda, né? E como um gestor da pasta da cultura, então sempre tinha que estar deixando aquela fala para o público, aquela coisa toda. E também tomava a frente das divulgações, porque eventos, às vezes o pessoal da imprensa, da comunicação, fazia as matérias, mas às vezes não dava o devido alcance para as pessoas, para o público. Aí pegava Fabrício Carvalho com o celularzinho, galera, vem pra cá, na tal hora, aqui no Centro Cultural em Andradina, vai ter assim, assim, assado e tal, e fazia o estardalhaço todo, comecei a me soltar. E hoje esse comunicador, né, lógico, estou engatinhando ainda, né, fazendo meus trabalhos, coberturas de eventos, transmissões também, trabalhando na questão de... Não, peraí, você narra também? Eu tento. Ah, que bom! Você tem um vozeirão. Isso. Pô, eu tento. E quem que te inspira para narrar? Você aqui linha. Olha, eu gostava muito, né? Silvio Luiz, saudoso Silvio Luiz, Sim. Sempre Luciano do Vale. Nossa, cara, se for citar os nomes aqui, próprio Galvão, né? Mas tem algum que você segue? Luiz Alfredo. Eu gosto muito Luiz do Luiz Alfredo. Repete! Ele falava repete. O Luiz, nem sei se tá narrando mais, né? O Luiz Alfredo das antigas, aí, da década de 90. Gostava muito do estilo dele, do Januário de Oliveira, tinha uns jargões assim interessantes. Tá lá um corpo estendido no chão, aquela coisa toda. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Então, mas hoje você tem o quê? Hoje você... Eu tenho um canal no YouTube, né? FC Web TV, leva as iniciais do meu nome, FC Web TV. E eu faço transmissões, coberturas de eventos. Eu vou num jogo, por exemplo, pego o pau de selfie que eu tenho ali, eu levo, onde eu vou, você viu aí, eu carrego, eu faço os registros. Faço a história do jogo e faço os memes da bola, que eu faço os registros lá das papagaiadas que acontecem no jogo. Desde dentro e fora de campo também. Algum torcedor tá chiando lá, falando umas asneiras lá, eu pego a fala dele, zoando com o árbitro, xingando o árbitro. É o cara errando um chute, é o cara chutando pra cima. Eu faço esse compilado, né, de situações ali dos jogos e solto nas mídias sociais, né? Não, e é muito divertido que eu já vi. Agora você vai fazer um favor pra mim. Toma um golinho d'água, por favor. Só um golinho d'água. 2 CDs. Então quer dizer que o senhor canta também? Rapaz, então conta essa história aí e eu queria uma palhinha só da música mais importante para você que você cantou ou canta, mas conta a história, como é que você resolveu gravar? Como é que você descobriu, olha só, uma pessoa tímida, Sim, que não falava e de repente se descobre um cantor? A música, pra mim, eu tenho história com a música desde pequenininho. Eu toco violão desde 12 anos de idade. Aprendi a tocar violão e foi vontade minha própria. Meu pai, saudoso pai, sambista de origem, fazia composições para as escolas de samba do Rio de Janeiro, que ele morava no Rio de Janeiro, né? Minha tia, cantora, estilo Alcione, vozeirão. Como é que chama essa tia? A saudosa também, a Leni, cantava também. Então é do sangue. Então, assim, aí pouca gente sabe, né? Então, nos jogos, antes dos jogos, antecedia os jogos, né? Nas concentrações, eu levava o violão, a gente fazia umas musiquinhas lá, uns louvores e tal, né? E nesse período que eu fiquei inativo, a música, ela fez muito parte, assim, do meu dia a dia, da minha rotina. A religião, né? Também te ajudou muito. Assim, eu me apeguei muito a Deus porque se coloca no meu lugar, né? Uma situação difícil mesmo, assim, né? E caótica, né? Turbulenta na minha vida. Me apeguei a Deus de uma forma muito, muito, assim, intensa. E... Rapaz, eu gravei aqui em São Paulo, né? Uns 2 CDs. Não, um CD aqui, um em Andradina. Um Deus Forte, Deus de Milagres, né? E
E mais assim, no intuito de levar uma mensagem, de transmitir uma mensagem. Então, eu penso assim, eu não fiquei muito rebelde nessa questão toda, porque tudo tem um propósito, né? Se Deus permitiu, se eu falo que sou temente a Deus e aquela coisa, e ser temente é crer e respeitar até os nãos que Deus nos dá, né? As respostas que Ele dá. E não também, no não de Deus também é resposta. A gente pensa que só espera o sim, né? Só espera a prosperidade, os recursos derramando sobre nós. Mas quando vem a escassez, como já veio muito na minha vida, eu me apego muito a Deus e peço orientação, uma luz, um caminho, um norte. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra o caminho, né? Eu quero aprender dentro da situação, né? E é no deserto, é na escassez que Deus mostra, que Deus clareia a nossa mente, as nossas ideias. E eu sou um cara que, assim, Deus ele gosta de me provar que de uma forma muito intensa, né? E eu uso dessa forma para me calejar de alguma forma, né? De poder, dentro daquilo que Deus derrama sobre nós, a porção diária. Eu vi um texto nessa semana que me marcou muito. E na Bíblia diz como na época o povo de Deus ele recebia o maná diário. E ele tinha que consumir aquele maná diariamente. Se Deus desse essa água aqui, a gente consumir hoje. Se eu deixasse para consumir amanhã, essa água empretejava. Ela apodrecia e eu não poderia consumi-la. Então, essa porção ela só é renovada a partir do momento que a gente consegue consumir e consegue colocar em prática aquilo que Deus nos proporciona. Então, é isso que eu tenho feito. Se Deus me dá a capacidade de transmitir uma mensagem através da música, ou de eu fazer uma live, de lançar uma mensagem. Teve um período que eu fiz umas lives motivacionais durante a madrugada para as pessoas, encorajando as pessoas e me encorajando também, fazendo algo diferente para me robustecer espiritualmente e ao me deparar com as dificuldades, ter uma nova postura. Você teve até uma senhora, uma mulher que chegou perto de você agradecendo, né? E é muito marcante essa história dessa senhora, que ela falou para mim assim, Fabrício, ela mandou uma mensagem, um texto. Eu sou muito depressiva e quando eu vejo você falando, me alivia. Eu falei, cara, isso é muito forte, né? Se eu estou transmitindo algo, se está sendo benéfico para alguém, então está tendo um propósito isso, né? Então, a minha vinda para São Paulo, você pode ter certeza, esse seu convite, ele não foi por acaso também. Porque a minha vida é muito assim, às vezes eu tô lá igual um fênix, né? Quando ressurge da cinza. O Fabrício está lá esquecido, do nada surge um convite, e desse convite surgem outras oportunidades. E eu acredito nos sinais. E você pode ter certeza que um dia a gente vai... Lembra que eu falei com você naquela mesa lá? Eu sou um cara muito assim, né? Então, e por isso que Deus, ele permite certas provas na minha vida, e uma dessas foi essa minha inaptidade no futebol, e realmente foi uma coisa assim que mexeu intensamente comigo, não só comigo, mas com todas as pessoas que me rodeavam, família, amigos e tudo mais. Até hoje pergunto, e aí, o que foi aquela situação, aquela coisa, eu sempre tenho que falar sobre, e acaba servindo de alento para essas pessoas que me abordam. Então, cara, assim, a música é isso. A música para mim é uma forma de transmitir uma mensagem, não me intitular como cantor, mas sim um transmissor de uma mensagem. Então, mas a mensagem que você deixou é super, super, super bonita mesmo, profunda, mas o senhor não vai escapar, não. Uma palhinha da sua voz. Uma palhinha. Uma palhinha. Vamos deixar registrado aqui, ó. Pode ser oportunidade também. Olha, Julio Iglesias começou assim. Exaltar a Deus em momento de alegria é muito fácil, né? Qualquer um exalta, qualquer um agradece. Mas foi no momento da adversidade que eu exercitei isso, né? Em espírito e em verdade, é isso, né? No momento de mais assim, dificuldade, a gente exaltar a Deus. Que é aí que a gente é provado realmente. E eu vou cantar uma canção que ela é um louvor, não é meu, mas é um louvor que fala muito sobre a situação que eu passei, de adoração plena a Deus mesmo. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito,
Em verdade, te adoramos, te adoramos. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nossa, muito obrigado. Adoração pura. Fabrício, foi uma das entrevistas que eu tive mais prazer em fazer. Muito obrigado, olha. Eu que agradeço pela oportunidade. Show de bola. Que cantor. Viajou 600 quilômetros, veio, não dormiu direito e está com esse vozeirão. Fabrício, Amém. Tudo de bom para você mesmo que você merece. Muito eu obrigado. Eu agradeço, viu? Cosmo, parabéns pelo trabalho. Estou sempre à disposição. Agradeço a todos aí. Show de bola. É nóis.